Boa noite, professor Emiliano, nosso convidado. Boa noite, professor Josino. Boa noite, queridos alunos. É um prazer revê-los. Nós tivemos um primeiro contato na nossa aula de abertura do curso e eu fico muito feliz de vê-los, né, concluindo já a primeira disciplina. Então, além de dar as boas-vindas, eu vou aproveitar esse momento para poder passar alguns informes, né? A gente passa alguns informes por e-mail, mas nada melhor do que essa interação síncrona que nós estamos fazendo neste momento. Para aqueles que não puderam estar de forma síncrona, vão ouvir, né, posteriormente, quando assistirem essa gravação. Então, eu sou Ivna, respondo pela coordenação da especialização em educação especial inclusiva. Nós temos uma proposta nesse curso, né, de além dos nossos momentos síncronos com os professores formadores da disciplina, nós também trazermos convidados para enriquecer ainda mais a parte de conteúdo do curso, para que a gente possa ter momentos também de troca de experiências. Então, essa é a primeira abertura, né, desse momento, né, de termos o professor Dr. Emiliano, que vem abrilhantar a nossa noite aí, com tudo que ele tem para nos falar a respeito dessas tendências de educação. E aí ele estava falando para a gente agora no início que ele abordou especificamente a perspectiva da educação inclusiva, o que traz para a gente um ganho enorme no sentido das nossas discussões. Lembrá-los que esta semana é a semana de recuperação, mas eu acho que ninguém ficou de recuperação na disciplina do professor Josino. Todo mundo fez todas as atividades, ficaram super antenados aí com o Moodle, né? Afinal de contas, essa primeira disciplina, ela tem esse caráter de ambientação na ferramenta, no ambiente virtual de aprendizagem que a gente utiliza aí ao longo do curso. E na próxima terça-feira, dia 22, nós teremos o início da segunda disciplina do curso, que é a disciplina de Fundamentos de Educação Especial, com a professora Sana Andréia. Eu estava comentando com o professor Josino, né, que às vezes o aluno ele fala assim, eu acho que eu vou fazer uma recuperação para melhorar a minha nota, e aí eu quero lembrá-los que lá na aula inaugural nós comentamos que a recuperação é só para quem não atingiu o quantitativo mínimo de aproveitamento, que é de 60 pontos. Por quê? A recuperação ela tem um cálculo de média aritmética. E aí a gente vai calcular a nota final a partir da média da nota que foi atribuída ao longo, né, das atividades regulares com a nota da recuperação. Então, assim, se você entrar no questionário para fazer a recuperação e não fizer nada, ele mesmo assim contabiliza como uma tentativa. Então, a recuperação, e aí eu estou falando, aproveitando esse momento, porque essa é a dinâmica para todas as disciplinas. A recuperação é destinada exclusivamente para aquelas pessoas que não atingiram o aproveitamento mínimo. Ok, pessoal? Bom, dado esses informes, né, iniciais, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao curso, eu reforço que vocês podem mandar direto para o e-mail da coordenação. Eu desejo a vocês um excelente momento de discussão aí com o professor Josino, o professor Emiliano, vou ficar por aqui, e qualquer situação específica, né, que vocês queiram dialogar sobre o curso, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Então, professor Josino, professor Emiliano, a tela é de vocês, esse momento, vocês fiquem à vontade e que a gente tenha realmente uma noite de muita aprendizagem. Muito bem, obrigado, Ivna, aí, pelas considerações aí. Meus queridos, eu sou o professor Josino, sou o professor formador da primeira disciplina de vocês, e hoje nós teremos aqui um encontro, né? Nós teremos vamos falar assim, uma palestra que, na verdade, vai ser uma entrevista cujo título é Tendências na Educação em Países Asiáticos, né?
Nós vamos fazer uma entrevista com o professor Emiliano Hunzer, né? Eu vou apresentar ele aqui para vocês aqui. O professor Emiliano, ele é professor titular de História da Ásia, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, aqui em Vitória, né? Ele é doutor em História Social pela USP, Universidade de São Paulo, mestre em Política Pós-Colonial pela Universidade do País de Gales, Reino Unido, e bacharel em Relações Internacionais pela UNB, Universidade de Brasília, certo? Então, Emiliano, há mais ou menos 2 anos, né, nós dois conversamos, né, sobre a educação à distância e a educação inclusiva do outro lado do mundo, né? E aquela aula, aquela palestra, né, foi um sucesso, ela está gravada, os alunos dessa primeira disciplina assistiram essa palestra. Naquela ocasião, a primeira pergunta que fiz foi sobre a realidade da educação na China, Japão, Coreia e também em outros países asiáticos que você visitou. Hoje, né, em 2025, eu abro o nosso bate-papo perguntando: o que mudou na educação asiática de lá para cá? É com você. Boa noite. Primeiro, obrigado o convite, como a Ivina, todos os organizadores, professor Josino, que além de ser o colega aqui presente, é um grande amigo, né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui junto com vocês. Eu acho que já fui apresentado, né? Minha trajetória acadêmica sempre foi direcionado desde o bacharelado, o mestrado, já comecei a adentrar regiões do mundo que, por N motivos, são pouco estudados, enfocados. Que, na verdade, primeiro, é uma lástima, né? Eu nunca me conformei isso com o fato de falar assim, então por que, por exemplo, 56% da população humana se encontra na Ásia e a gente quase que não estuda nada. Então, talvez agora com o reordenamento internacional que está engrenando de maneira indelével nesse século XXI, apontando para um epicentro asiático cada vez maior, podemos, de repente, já estabelecer mais estudos, debates, como dessa natureza que estamos aqui participando. Então, primeiro, agradeço o pessoal aí dos Institutos Federal, do Espírito Santo, que creio eu está indo muito além das terras capixabas, as adoráveis terras capixabas, para alcançar todos aí do país, ou aqueles lusófonos, né? Eu acredito que primeiro, Josino, a própria natureza da educação, ela está mudando, né? Então, na verdade, ela não somente na Ásia, como em vários lugares, a natureza está mudando. Então, você tem recursos mais diversos, e esses recursos permitem um alcance maior, né? Da imagem, do som, da letra, das mídias, da música, de todos os estímulos. Então, isso no sentido mais cândido, isso pode ser uma coisa ótima, mas ela tem desafios. Ela tem desafios da plena universalidade do conhecimento, do pensar e do aprendizado. Então, para mim, quando eu comecei a estudar sobre Ásia, me imbuí de maneira quase que incontida de tentar explorar e trazer casos com relação à Ásia. Então, nesse caso aqui, casou-se bem, né? Conjugou-se o objetivo aqui da educação inclusiva, da educação aberta e à distância, nos casos asiáticos. É claro que eu não vou pegar todos os casos asiáticos, né? Estamos falando de uma massa continental, mais de 60, 70 países soberanos, diversidade étnica, cultural, religiosa, linguística muito diferente um com relação ao outro. Vou pegar alguns casos, espero aí dar um pouco do meu ponto de vista a respeito do que se encontra no ambiente
educacional asiático. Então, o Josino, ele pergunta o que você tem como mudança desde os 2 anos atrás, em que a gente começou a analisar sobre a questão da educação aberta e à distância em países asiáticos. Eu acho que no primeiro momento, eu acredito que isso ela ainda se encontra em andamento, né? Então você tem grandes universidades massivas, digo massivos no sentido de que ela o número de matriculados em universidades abertas em regiões asiáticas são enormes. Então, eu vou pegar o primeiro caso, que eu acho que ela tem um alcance enorme no sul asiático. E todas as comunidades indianas na diáspora pelo mundo, que é a Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi, de Delhi. Ela foi fundada em 85, você tem mais de 4 milhões de matriculados. Ela é, aí, sem dúvida, a maior, a mais expressiva, e ela tem um alcance maior além das fronteiras indianas. Nas Ilhas Maldivas, Sri Lanka, Seychelles, do Paquistão, e por assim vai. Então, a universidade, quando ela é aberta, ela desterritorializa-se. Ela fica um alcance maior, porque o e-mail dela não é somente físico, ela tem um alcance onde que a mídia pode alcançar. Então, nesse sentido, já é uma manifestação de uma educação inclusiva, de um alcance maior de pessoas que estão numa região remota, uma região que é difícil acesso e que, de repente, quando há condições, podem ter acesso a essas universidades abertas. Então, é uma vertente da educação inclusiva. Outros casos que são bastante expressivos, né? O número de matriculados, quase, eu acho que mais de 2 milhões na Universidade Anadolu, na Turquia. Você tem a Universidade Aberta de Allama Iqbal, na Paquistão e Islamabad, né? Que vem desde 1974 com mais de 1 milhão e meio de matriculados. A de Teherã, você tem o caso da Universidade Payam Nur, né, que também é bastante antiga. Bangladesh tem aquela Universidade Aberta de Bangladesh, da Universidade em Ghazipur, que é muito interessante, porque ali você tem muitos cursos voltados para os interesses da população, muitas vezes também em lugares remotos, como a questão da agricultura, né, do uso de técnicas de plantio, de fertilizantes. Né? Então, isso é uma coisa que também tem um alcance muito do cotidiano da população Bangladesh nesse caso. Você tem a Universidade do Dr. Ambedkar, né, aberta em Telangana, que remete ao grande fundador do pai da Constituição indiana, que sendo botando aqui algumas discussões, mas o Ambedkar, ele era um Dalit, ele era um excluído da sociedade, e por ele ter sido discriminado durante tanto tempo na sua vida, ele sendo pai da Constituição, ele que elaborou a primeira Constituição em que existe o sistema de cotas para não permitir castas serem discriminadas, por exemplo, no acesso a universidades, escolas e serviço público indiano. Tudo começou com o Dr. Ambedkar na Constituição indiana, né? Depois de 48, 50, quando entra em vigor, entre outros, né? A Universidade de Terbuco, em Jakarta, também você tem mais de 300, 400 matriculados para cima. Então, primeiro existe o que é o meu primeiro ponto aqui é o seguinte: existe as universidades abertas públicas, abertas e à distância, e elas têm um expressivo contingente de matriculados. Então, ela tem um efeito massivo com relação a isso. O que eu acho que mudou, e aí vou no cerne da questão do Josino, de 2 anos para cá, é o que eu comecei a me aprofundar nas questões dos desafios que essas universidades abertas têm. Porque não basta vocês terem o alcance, que já é bastante problemático com relação à conectividade, um professor mais qualificado para lidar com essas tecnologias que dá assistência ao aluno em sala de aula, como também até a questão da arquitetura, de acessibilidade a pessoas que às vezes têm problemas de mobilidade, ou até mesmo da compreensão, então tem que ter uma linguagem de sinais, ou até assistência com relação a surdos mudos, né, pessoas com deficiências diversas. Esse é o grande desafio. Então, não basta chegar à mídia. Você tem que trabalhar ela para ser um processo de aprendizado no aluno.
né? Então, isso é uma coisa que ela não resolve isso por si. Eu vou confessar algo para vocês que me marcou. Eu sou filho de professores, né? Eu cresci em muito tempo, quando criança, no Reino Unido, e naquela época você já tinha, nos anos 80, você tinha a Open University, a Universidade Aberta, que foi, na verdade, um molde para muitos países depois que faziam parte do Império Britânico. Eles começam a implementar, entre eles a Índia, a Malásia e por assim vai. E eu lembro que eu comecei a aprender, que eu tinha 8 anos, eu ainda não sabia uma palavra em inglês, eu aprendia vendo a Universidade Aberta, ou cursos que era para crianças da Universidade Aberta, com teletexto. Isso na década de 80. Então, isso já é um recurso de inclusão, né? Do tipo, olha, então se eu não entendo, eu estava lá em casa, canal aberto, que depois aqui no Brasil teve o telecurso segundo grau, entre coisas que foram inspirados nessas iniciativas da Open University. Eu tive a primeira experiência disso. Eu sei quanto é importante essas atividades abertas para as pessoas. Eu tive o privilégio de poder estar em casa e assistir, mas tem pessoas que têm problemas de visão, de audição, de ter uma televisão, no caso, naquela época. Muitos, na tecnologia midiática que se usa até hoje em áreas remotas na Índia, ou, por exemplo, na Indonésia, eles usam rádio, que talvez seja o mais acessível, ao alcance maior. Só que para ter rádio, a pessoa tem problema de audição. E qual língua usar? Porque muitas vezes esses países, como a Índia, ela tem oficialmente 20 línguas reconhecidas, mas tem mais de centenas de línguas e dialetos reconhecidos, mas não oficiais na Constituição indiana. Então, qual língua você vai usar? E outra coisa, você tem que conhecer a realidade da vila em questão, os alunos em questão. Então, tem regiões, por exemplo, na Indonésia, que é profundamente islamizado. Outras regiões não são tão islamizadas. Então, você tem que saber como que também propor o ensino, qual é a língua, quais são os valores a chegarem nessas regiões. Esse que eu acho que é o grande desafio, Josino, de hoje, de a universidade aberta, como é que ela vai se infiltrar, né? Ela vai entrar para o processo de aprendizagem verdadeiramente universal. Porque existe um compromisso desses países, que eu vou falar adiante, que são signatários da Convenção das Nações Unidas para a educação de pessoas com deficiência, que vem numa convenção assinados, boa parte da comunidade internacional, desde essa convenção que entrou em vigor em 2008. Tem inúmeros desafios. Uma delas, concluindo essa minha primeira exposição, é a educação aberta à distância. Só que ela é um pequeno passo diante de muitos outros desafios da educação inclusiva. Muito bem, professor Emiliano. Em 2023, né, há 2 anos atrás, você mencionou algumas plataformas de ensino à distância, né, de EAD, utilizadas na Ásia. Se eu falar o nome errado aqui, você corrige a minha pronúncia, tá ok? Eu anotei, a Kulian, Tutorum, Byju's, Unacademy, deve ser KH School. Alguma novidade sobre ela, sobre essas plataformas? Surgiu alguma outra com a popularização da inteligência artificial? Na verdade, essas ainda continuam ser bastante substantivas, porque essas plataformas, algumas com tecnologia própria, outras elas usam sistemas fora da Ásia, né? Elas são muito atuantes, ainda mais depois como se consolidou depois dos anos da pandemia, em que você teve um processo de fechamento, né, dos espaços públicos e o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu ainda acho que essas são as principais, né? A Byju's, ela é uma das mais conhecidas. Ela é muito usada pelos países do sul asiático, né? E isso serve como uma espécie de complemento também para o estudo mais aplicado no ensino médio. Porque o que temos em muitos países asiáticos, o que eu pude testemunhar isso, depois analisar isso na literatura. Esses países, vamos pegar o caso da Índia, vamos pegar o caso da Coreia do Sul, vamos pegar o caso da China, por exemplo, né?
São países em que você tem um processo, depois do ensino fundamental para o ensino médio, um processo de afunilamento brutal de seleção para as melhores universidades do país. Então, esses países são crianças, são jovens que eles se aplicam, eles devotam um tempo extraordinário para fazer todos os deveres de casa e estudo, que requer ensino continuado depois da escola, em professores particulares, se o aluno não tem a condição, para que ela consiga passar nas melhores universidades nacionais. Isso é uma coisa que ela é problemática. Primeiro, porque ela transforma a questão da educação para um ambiente competitivo brutal, no sentido de que agora cada um por si, e que cada um, por uma ou pouca que consiga fazer um pontinho, ele consegue as universidades mais prestigiosas. Então, o caso da China, por exemplo, a Universidade de Tsinghua, que é muito famosa, está entre as melhores do mundo. A Universidade Nacional de Seul, a SNU, também é muito disputada por estudantes coreanos. Eles formam quase uma casta quando entram lá, eles fecham sociedades entre si. Então, essas ferramentas, plataformas que eles desenvolvem, muitas vezes elas são usadas para esse aprofundamento nos estudos para alcançar vagas nas melhores universidades. Isso repito, eu acho que para mim ela é uma lástima, porque você começa a entrar no processo de deixar de buscar o alcance educacional universal para virar um instrumento brutal de competitividade um em cima do outro. O que vai completamente contra o princípio assumido e profundamente humano da educação inclusiva. De você tentar estender o alcance e formação plena de maneira universal. Aqui você começa a assumir áreas dramáticos de cada um por si, e quem alcança nota melhor consegue as melhores vagas. Os que não conseguem são praticamente falam assim, então você ficou à margem. Isso é uma coisa que você sente nos países asiáticos, né? Muito forte. Né? São poucas vagas e competem entre si de maneira insana. Essas plataformas, elas, quando é nos níveis mais de ensino básico, são muito, agora ganhando outros áreas mais aprofundados com o desenvolvimento da inteligência artificial, né, que assume um papel também de inclusão, propondo que um aluno com alguma deficiência, que esse termo eu tenho um questionamento com relação a esse termo, mas tudo bem. É assim que se define pelas Nações Unidas, né, a pessoa com deficiência, PCD, mas a tecnologia assistiva, a inteligência artificial generativa, ela é um processo que dá maior possibilidade do aluno aprender, seja de qual realidade do aluno, a condição do aluno. Então, ela é um instrumento de universalização, se bem aplicada, se tem as condições tecnológicas, físicas, acessibilidade e professores capacitados, isso é um instrumento valioso. Agora, o que eu acho que começa a ter o problema é com relação, quando chega no ensino médio, com relação a disputas das vagas nas universidades maiores. Mas essas plataformas que eu falei para você antes, Josino, a Byju's, ela é de Bengaluru, né, na região do Vale do Silício indiano, ela é muito usada pelos alunos do ensino básico e médio indiano. A Unacademy, que você falou, também é mais usado para preparar os alunos para os exames de admissão à universidade. E a K8 School, ela é interessante, porque ela abrange não somente a pré-escola, ela vai até o ensino médio, e ela tem disciplinas extras, como a dança, arte, música, e por assim vai. Então, a preocupação dela é ter uma formação mais abrangente da condição. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer inicialmente. Existem problemas com elas, mas o problema que eu quis primeiro enfatizar nessa segunda parte é como que essas plataformas, elas têm a abrangência, mas elas vão perdendo a sua natureza de acordo com as exigências da competitividade no mercado.
para disputar vagas nas universidades, né? Então aí vira uma coisa que eu acho que deturpa, acaba deturpando o propósito. Outra coisa que existe de mudanças que eu vi, Josino, é que essas plataformas, elas compartilham aprendizados entre si. Então, elas não são estanques. Né? Essas universidades abertas também, elas não são estanques. Elas têm programas de intercâmbio, de um aluno poder ir para outra, aproveitar a matéria, ou depois ir para assim. Vai essas plataformas também. E elas se reúnem muito, que eu achei nos sites maiores. Eu passei para o Josino, ele passa depois para vocês, é o portal Asian Learning Portal.org. É o maior portal de universidades abertas que oferecem cursos de aprendizado abertos e de aprendizado à distância, que chama MOOC em inglês, né? Massive Open, Massive Open Online Courses, né? Que são universidades que oferecem a possibilidade de cursos abertos online e são massivos, envolve milhões e milhões de pessoas. Esse portal é interessante, que mostra como que eles são membros e eles oferecem cursos entre si, alguns pagos, alguns são gratuitos, por assim vai. Então eles têm o intercâmbio entre eles, não são entidades isoladas, não somente desterritorializadas, como já que elas são desterritorializadas, elas são conectadas no mundo virtual, né? Então é interessante como é que elas começam a operar um sistema também cooperativo no ambiente virtual. Só complementando aqui, o professor Emiliano gentilmente me passou um monte de material que eu vou disponibilizar para vocês num Drive, tudo bonitinho, num doc, com os links todos para vocês pesquisarem aí, tá certo? O pessoal aí que está chegando aí agora aí, no finalzinho da palestra, né? A nossa palestra vai em torno de 40 minutos, essa entrevista, né? O professor Emiliano vai responder algumas perguntas, né? Vocês podem colocar as perguntas aqui no chat, aqui no fórum de mensagens aqui, e no finalzinho eu vou fazer um resumo aí das perguntas de vocês, aí das dúvidas de vocês, e nós vamos, o professor Emiliano vai tirar as dúvidas de vocês. Seguindo essa lógica aí, né, a minha pergunta é o seguinte: como os asiáticos, né, estão lidando com o uso de inteligência artificial na educação? Os professores lá podem produzir materiais educacionais usando inteligência artificial? Os alunos podem entregar tarefas usando também inteligência artificial? Como se fala em inglês, a pergunta de $1 milhão, né? Agora, qual é o impacto da IA no processo de aprendizagem na educação? Obviamente, é algo que a gente não pode ignorar, né? É algo que veio, que cabe a nós nos adaptarmos a isso, né? Incorporar isso no sistema de aprendizagem, né? Assim como no Brasil existem desafios com relação a isso, nos países asiáticos também temos grandes desafios. Eu queria primeiro enfatizar que alguns países asiáticos, eles não somente são signatários, eu vou falar aqui da Convenção das Nações Unidas sobre o direito das pessoas com deficiência. É uma convenção que foi proposta em 2006, né, em que ela, no seu preâmbulo, ela reconhece a importância da acessibilidade ao ambiente físico, social, econômico, cultural, à saúde, educação e informação e comunicação, para permitir que as pessoas com deficiência gozem plenamente de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. E o que eu acho interessante é no artigo 24, que diz que, com relação ao direito à educação inclusiva, está consagrado nesse artigo, né? Os estados signatários, eles reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Isso é um direito inerente do ser humano, né? E ela, com a deficiência, ela também tem todo o pleno direito com relação a isso. Então, com o objetivo de concretizar esse direito sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades, os estados assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizagem ao longo da vida, visando, primeiro, o pleno desenvolvimento potencial humano e o senso de dignidade e autoestima,
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. B, desenvolvimento de pessoas com deficiência de sua personalidade, talentos e criatividades, bem como de suas capacidades mentais e físicas, até o seu potencial máximo. E C, permitindo que pessoas com deficiência participem efetivamente de uma sociedade livre. Então, aqui você tem a questão de que todo ser humano ele tem o direito ao aprendizado, e não pode ser discriminado, e que ele deve viver, ele deve ser permitido acesso à educação para participar efetivamente de uma sociedade livre e explorar o seu potencial máximo. Então, você não pode, por exemplo, coisas que durante muito tempo foi sugerido, isso é um problema que teve muito tempo em alguns países asiáticos, é você segregar as pessoas com deficiência em escolas, em salas de aula. Isso é, de acordo com essa convenção assinada em 2006, isso é proibido. Você não pode segregar pessoas em espaços diferenciados para que elas se cuidem e não participem das salas de aula. Isso é um processo de você ter que integrar essa pessoa numa sala, numa turma normal. Normal, digo assim, uma pessoa que não considerada com deficiência. Então, assim, ela não pode ser excluída do sistema educacional geral, com base na deficiência, e que crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito, obrigatório, ou do ensino secundário com base na deficiência. Pessoas com deficiência podem ter acesso inclusive, de qualidade, de educação inclusiva, qualidade gratuita, em igual condições de pessoas com as demais pessoas nas comunidades em que vivem. E que seja fornecida acomodação razoável às necessidades do indivíduo. As pessoas com deficiência deverão receber o apoio necessário dentro do sistema de educação geral para facilitar sua educação efetiva, e medidas eficazes de apoio individualizados deveriam ser fornecidas nesses ambientes para que maximize o desenvolvimento acadêmico social consistentes com o objetivo de inclusão social. Então, na verdade, eu estou aqui lendo bem rapidamente, vocês depois podem ler, mas esse artigo 24 dessa Convenção das Nações Unidas, que boa parte da comunidade internacional assina, ela tem desafios a implementar. Na verdade, você não pode excluir nenhuma pessoa com deficiência do ambiente escolar. Ela tem o direito a ter esse ambiente de aprendizado. Agora, existem desafios grandes com relação a isso, né? Por exemplo, a China, hoje, ela tem, por exemplo, a República Popular da China, ela tem ela é signatária desde 2006. Em 2019, em Pequim, teve Consenso de Pequim, em que as autoridades chinesas receberam autoridades internacionais, estados membros, signatários dessa convenção, para propor o impacto da inteligência artificial nessa inclusão. Então, eles tomaram uma dianteira, né, assumindo o projeto de 2030 de universalizar a educação para todas as pessoas em igualdade, como foi proposto na Meta 2030 das Nações Unidas. O governo chinês tomou a dianteira. Então, ele tomou iniciativas que ele pretende, então, formar professores capacitados no uso da inteligência artificial e departamentos, setores, universidades e escolas com pleno uso da inteligência artificial. Então, ela não é algo que, à primeira vista, pode-se imaginar que a inteligência artificial é uma maneira de você burlar o sistema, se divertir apenas. Ela tem uma função também, um potencial incrível com relação ao apoio que os alunos podem ter nas diversas manifestações e realidades. Agora, primeiro que você tem problemas, porque um país grande como a China tem realidades diversas, e isso não é muito claro com relação aos dados estatísticos que ela apresenta. Porque, por exemplo, como é que um país como a Indonésia, as Filipinas, umas vezes ela categoriza uma pessoa com uma deficiência de tal maneira que ela não é reconhecida estranha ou ignorado nas categorias reconhecidas pelas Nações Unidas. Então, a dificuldade de saber quantos têm o problema e inacessibilidade que tem alguns com relação a um aprendizado pleno. A inteligência artificial, ela faz hoje parte do currículo das escolas de ensino primário e ensino médio chinês hoje. Ela tomou a tecnologia própria. Eu acho que deu um negócio de conexão aqui. Você está me ouvindo, José? Estamos te ouvindo, tranquilo. Acontece isso de vez em quando, tá? Mas tá tudo tranquilo. Estamos te... Tá, ótimo. Então, eu acho que a China,
ela tem um primeiro compromisso de inserção no currículo das escolas, ensino básico e médio. Você tem universidades que já estão treinando professores pesquisando uma inteligência artificial própria, endógena à tecnologia chinesa, e como que isso depois vai ser incorporado nas escolas. O caso da China é interessante. O caso do Japão é algo que também é muito interessante, porque do Japão, do que eu pesquisei, ela, com relação à educação inclusiva, ela é das mais avançadas. Né? Porque ela tem uma política, acho que eu peguei aqui uns dados aqui, ela tem uma política que é chamada a política Sistema de Educação Inclusiva de 3 níveis. Que eles pegaram, inclusive se inspiraram no sistema finlandês de educação inclusiva, que é considerado um dos modelos do mundo. E ela fala, esses 3 níveis são o primeiro nível, que é usado no Japão. O nível 1, que é aulas regulares, que é estudantes com deficiência e necessidades especiais leves, são integrados nas aulas regulares com salas normais, né? Com as salas não segregadas. O nível 2 são aulas especiais, né? Que as aulas especiais têm estudantes com deficiência, que um pouco mais significativo, que são colocados em algumas atividades especiais dentro das escolas regulares. Então, essas aulas elas fornecem instrução e apoio individualizado. Então, ela é pontual. Ela é o mínimo que seja. Tirando, não desejando educar o aluno que tenha isso segregado da turma. É o mínimo possível. Né? E o terceiro são escolas especiais. Aí você tem os estudantes com deficiências e necessidades especiais graves, que aí precisam de escolas mais que oferecem instrução e apoio altamente especializados. Então, é um apoio mais intensivo que é fornecido nesses níveis. Esse que eu tinha visto, na verdade, é o caso mais aprofundado de uma proposta de como propor diferentes apoios e abordagem pedagógica com relação à razão no Japão. Então, nos outros casos, tem problemas. Né? Os outros países têm problemas muito mais graves. Países como na Ásia Central têm problemas de até mesmo você nem permitir uma pessoa com PCD ter acesso às escolas, além da discriminação, né, de você chegar e falar assim, olha, a pessoa tem... Ou tem problemas, por exemplo, que eu já li casos no leste europeu, aí eu até passei para o Josino um relatório da Unesco sobre a questão da educação, inclusive na Europa, no continente europeu e Ásia Central. Você tem casos, por exemplo, no leste europeu, que a comunidade cigana, Roma, que a gente fala, cigano não é um nome que eles se propõem. Os Roma, eles são discriminados, eles nem entram nas escolas. Então, isso é um caso de minoria que só por ser Roma já não tem acesso à escola. Né? Existem regiões que têm muito problema pela localização remota, no interior, no nordeste da Índia, por exemplo, em que é muito difícil chegar uma escola, um apoio, um professor já capacitado para atender o mínimo. Regiões também remotas na ilha de Sumatra, né, que a região mais central da ilha de Sumatra, e a região norte de Sumatra, que faz parte da Indonésia hoje, a região de Axé, ela tem uma autonomia jurídica educacional bastante própria, que é baseada na Sharia, né, que é baseado nos ensinamentos islâmicos. Então, a República da Indonésia ela permite com que algumas regiões tenham uma autonomia educacional, jurídica bastante própria. É assim que foi constituído a República da Indonésia, entre outros. E a Indonésia é um caso muito especial, porque ela é composta por mais de 4.000 ilhas, muito mais de 4.000 ilhas. Então, tem regiões que falam uma língua própria, um dialeto próprio, e é muito difícil chegar ao acesso. Então, isso é um problema da educação inclusiva também. Problemas da pessoa ter mobilidade também, isso vai contar para ter acesso pleno às escolas e universidades. E é mais ou menos isso. Agora, novamente, o que eu acho que machuca muito a questão da educação inclusiva em países asiáticos, como, por exemplo, em Singapura, Coreia do Sul, por exemplo, Japão, China, é a questão da competitividade. Chega um ponto que ela começa a virar uma corrida de todos contra todos para pegar as melhores vagas na universidade. Então, ela se deturpa.
né? Ela perde a sua essência, a sua objetivo maior de atingir a universalidade dos estudos, é oferecer o aprendizado a todos os seres humanos, independente da sua condição. Porque a educação, o princípio da educação, ela é, em sua essência, ela é universal. Ela não pode ser um instrumento, lamentavelmente aqui na América Latina e no Brasil, isso foi calcificado ao longo do tempo, a educação virou praticamente um sinônimo de afirmação de status, e não propriamente de uma libertação, de uma educação plena de formação de cidadãos críticos, que deveriam ser formados para se cimentar uma sociedade plural, democrática e civilizada, até no meu ponto de vista. No Brasil, a educação continuada foi praticamente sinônimo durante muito tempo, e ainda vejo isso nas universidades, né? O Josino sabe muito bem disso, que professores, alguns pesquisadores usam isso como basicamente o sinal de status, né? De poder. Falar, olha, eu sei, vocês não sabem, e pronto. Então, não, a educação ela tem, na sua essência, algo que deve ser universal e libertador, independente da sua condição. Independente da sua condição. Então, a educação, inclusive, ela vem como uma das pontas de lança com relação a isso. Assim, olha, verdadeiramente universal, independente da condição do aluno. Agora, tem os desafios, né? Os desafios são esses, algumas regiões remotas, pouco acesso, acessibilidade precária, a formação, capacitação dos professores muito precário, turmas enormes, os salários muito baixos, incentivo muito baixo, ou até mesmo esse ambiente exacerbado de competitividade que desnatura a questão da formação educacional. Eu acho que esses são os problemas maiores que temos na Ásia, o que eu estou pegando aqui livre pensamento. São problemas que a gente encontra aqui no Brasil também. São problemas universais, né, e que agora, com a inteligência artificial, deve-se repensar como integrar a inteligência artificial no processo de educação. Existem problemas, como no Japão é muito discutido isso, em Singapura também li, que é os problemas éticos com relação ao uso da inteligência artificial, né? Então, isso é ensinado nas escolas japonesas, por exemplo, de como que a inteligência artificial pode ser um recurso para te ajudar, mas ela não pode ser um motivo para você burlar, se passar, plagiar, etc. Então, na verdade, tem a questão da ética, que deve ser ensinado também para os alunos. Usem, mas existe a questão da ética, de como usar, etc. E não simplesmente passar ao largo, fingir que estudou, fez alguma coisa e pronto, né? Então, esse é um desafio grande, que a gente tem que debater, né, o uso disso nas escolas, nas universidades, e eles também estão nesse processo de como que farão isso para, de maneira ética, ser usado. Porque a ética não é simplesmente, estou pegando até um conceito aqui de Aristóteles, brevemente, mas a ética ela não é algo ela não é alienígena, ela não deve ser imposto de fora para dentro. A ética ela é uma busca de algo que, eu vou pegar até um pouco Kant, mas a ética ela deve surgir autonomamente dentro de ti, dentro de você mesmo. Um dia você fala assim, sim, esse é o correto. Esse é o correto por quê? Porque é melhor para mim e melhor para a sociedade. Então, é isso que eu sigo. Por isso que é ético. Não que, eu estou com medo de sofrer as penalidades porque é uma ética de fora. A ética não deve ser heterônoma, ela deve ser autônoma, dentro de ti. Você entende que é importante parar o carro num sinal vermelho. Por quê? Não é por medo de levar multa, é porque se todo mundo passa o sinal vermelho, vai dar um estrago grande. Não vai ter como a sociedade funcionar. Correto? Então é isso que a base ética. Então a questão da inteligência artificial, todo mundo usar de maneira escusa para dar um jeito de passar, não vai funcionar. Nada vai funcionar. Então é isso que a gente tem que levar também para os alunos. É um pouco também até os conceitos básicos da ética, da filosofia, do dever, que isso faz parte da formação de um cidadão pleno numa sociedade, né? Muito bem, meu amigo Emiliano. A nossa lei de inclusão aqui, só complementando, né, ela é baseada nas normas da Unesco, né, e a gente seguiu muito, né, em 2016, quando a gente criou isso, né. Eu vou falar um pouquinho agora de tendências contemporâneas, né.
A gente vem percebendo aí que os serviços de streaming, né, eu não vou falar o nome porque estaríamos fazendo propaganda, né? Investiram muito em produções de países asiáticos, né? E difundiram para o mundo, né, o mundo ocidental, o estilo de vida sul-coreano, chinês, japonês, tailandês, etc. Minha pergunta é o seguinte: você já assistiu alguma série ou filme, né, asiático? E se assistiu, será que eles estão mostrando a realidade desses países, sobretudo em relação ao sistema educacional e à inclusão de pessoas com deficiências na sociedade? É uma boa questão, excelente questão, Josino. Na verdade, essas séries, eu não sou muito. Eu conheço algumas séries mais famosas com relação aos problemas de sociedades na Ásia. Agora está vindo muito à tona a questão dos seriados coreanos, né, sul-coreanos, né, que mostram um lado problemático, né, não somente aquele banhado a ouro que brilha, como acham que esses grupos K-pop são. Esses grupos K-pop, se você conseguir ir além da superfície, arranhar a superfície dourada, você vai ver que embaixo é um ambiente muito tóxico, né? É tóxico a ponto de provoca o suicídio de muitos artistas, meninas artistas, que não conseguem chegar. O nível de estresse é tão grande, seletividade, contratos, demandas, a dedicação com relação à questão de dança, que beira o insuportável e resulta em suicídio. Então, tem um problema aí, tem um problema grave aí, né? Não é algo que, mas é porque ela não aguentou e o outro é individual, é sistêmico, é diferente. Então, na verdade, você está vendo um produto, né, extremo do que o sistema produz, que é a exigência insuportável. E temos, em sociedades como na Coreia, no Japão, etc., de não somente ser aprovado em universidades seletas, como também o sucesso financeiro. Então é uma coisa muito pesada. Eu acho que isso teve alguns filmes coreanos premiados, que eu acho que premiados aqui em regiões mais aqui no Ocidente, que foram premiados com relação à questão da problema habitacional, custo de vida, né? Entre outros que existe, por exemplo, em cidades megalópolis como Seul, por exemplo, né? Casos também no Japão muito conhecido de a pressão ser tão grande que a pessoa ou ela se mata, ou ela some, ou ela fica com problemas psíquicos muito graves depois com o tempo. Eu estava vendo um dia desses um documentário sobre o sistema prisional no Japão. E eu sou um pouco influenciado por Dostoiévski, sabe? E Dostoiévski, ele falava assim: se você quiser entender os males de uma sociedade, visite os prisioneiros. Porque eles carregam toda a carga de punição de uma sociedade, né? Então, o Dostoiévski, ele foi preso há muito tempo. Ele escreve grandes clássicos, Crime e Castigo, por exemplo, e ali ele começa a entender a carga que é em cima de erros, considerados erros, né? O desvio do comportamento. Então, ou é a prisão, ou é instituições psiquiátricas, que até um tempo atrás enchia a pessoa de choque e pronto, né? Acorrentava e isso. Você pega o sistema prisional japonês, ele é celebrado pela sociedade japonesa. Celebrado. Né? Porque tem o dia do policial, eles se vestem como a fada dos policiais japoneses, e eles têm umas festas, fazem uma feira de festas na frente da maior prisão que existe em Tóquio. Eles fazem uma feira, lá tem crianças, etc. Eu já acho muito estranho, né? Mas aí o fato é que eles comemoram, que eles falam que não tem crime. Os crimes no Japão são muito baixos. Né? Então eles falam assim, então aqui não tem crime. E quando tem crime é exemplar, etc. Eu já consegui entrar em documentários mostrando como é que é o tratamento, a realidade desses prisioneiros nas celas no Japão. E não é tão bonito assim.
Que, na verdade, as celas são limpas, tem espaço, tem alimentação, sim, mas a carga de disciplina dos guardas em cima dos prisioneiros é insuportável. Insuportável. Sabe? É uma coisa que eles têm que não poder olhar sequer nos olhos do guarda, não pode conversar entre si. É uma coisa que é muito duro mesmo. Né? Então, às vezes a gente fica romanceando essas realidades. Já no Japão tem a questão da limpeza, da disciplina, na Coreia tem essas bandas, mas a realidade não é assim. Existe um lado obscuro, terrível, desumano, muitas vezes que sustenta essa face mais dourada que a gente vê dessas sociedades. Elas têm problemas muito graves. Eu tenho um seriado, Josino, que eu vi um tempo atrás, que chama Sky Castle. Castelo Céu. Sky Castle, que é um seriado coreano de alguns anos atrás, que foi um sucesso. E ele mostra, basicamente, uma série de famílias afluentes na Coreia do Sul, em Seul, que são, sim, famílias de advogados, de empresários, de médicos, e que eles querem, de qualquer maneira, fazer com que os filhos também entrem para esses cursos de elite na Coreia do Sul. Agora, o que mostra ali é o nível de toxicidade entre eles, a família e amigos, de um querer vencer em cima do outro. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Né? Então, assim, você tem sabotagem com relação ao outro, tentar manchar a imagem de um concorrente. Então, assim, é a face mais desumana dessa competitividade no meio educacional coreano. De todos quererem poucas vagas e que resulta, inclusive, em questões trágicas que acontecem com alguns personagens na família, né? Questão de honra, então, questão de status novamente vindo à tona nessas sociedades. Então, esses seriados que você me pergunta, essa daí talvez seja uma boa. O Sky Castle, que mostra um pouco isso. Tem outros, né, que eu comecei a ver, né, que a rapaziada começou a me falar, Jumping to Explore, Moments of 18, Penthouse, Doctors, tem muitos seriados coreanos que mostram isso. Porque, na verdade, o que a gente tem que entender, isso eu lido com Ásia durante muito tempo, é o fato de que a gente, quando começa só a achar que o Japão tem isso, a Coreia do Sul tem isso, a gente começa a estereotipar essas sociedades e achar que é tudo um mar de rosas. E não é. No Japão, na Coreia do Sul, por exemplo, você vê pessoas, eles não têm aposentadoria lá. Não tem. Então, tempo atrás tinha, né, mas nos anos 80, 90, 90, não tem. Então, tem muitas pessoas que são velhas lá, eles vivem bastante, né? Que a família não quer saber. E eles não têm sistema de aposentadoria. Então, eles dormem no chão, nas ruas, nas estações de metrô, quando está muito frio, e são largados. Né? Agora, eu vi recentemente casos de idosas que estão abandonadas pela família, elas cometem crime para serem presas, para elas terem um convívio de comunidade no sistema prisional. Ela desesperadamente precisa de uma inserção social, que ela é abandonada da sociedade. Então, assim, existem coisas muito pesadas que eu gostaria de deixar claro aqui. Esses seriados, eles mostram isso, inclusive resvala-se para questões educacionais. Muito bem. Essa pergunta anterior, né, ela foi sobre a visão que a Ásia está vendendo ao restante do mundo, né? Mas agora eu vou inverter a questão, né? O que nós estamos procurando sobre eles? Estou perguntando isso porque eu sei que você acabou de escrever um livro, né, sobre culturas asiáticas, né? E gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre ele, se possível, né? Dê um spoiler. E gostaria de saber se você fala um pouquinho sobre a educação asiática neste livro aí, tá ok? Eu tenho já publicado alguns artigos, livros de história, né? Agora estou num campo mais da história, e naturalmente eu, vindo da parte da história social, que eu fiz como doutorado na USP, existe a questão também da parte da história da educação com relação às sociedades. E, no caso, eu escrevi sobre o Japão, sobre, enfim, história. O que está para sair agora sobre a história da Coreia. Qual Coreia?
as Coreias, gente, porque durante 2, 3 mil anos era uma Coreia, não era a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, só veio só depois de 50, 53, tá, gente? E eu me deparo muitas vezes com relação ao sistema educacional. E, por exemplo, no caso da Coreia, também no Japão e na China, vou pegar os casos mais que a gente está lidando aqui, o sistema educacional até mais ou menos aí início do século XX, ele era praticamente, quando era um pouco mais continuado, fora de camadas sociais da corte imperial, ela era muito mais, quase que exclusivamente masculino. Era eles que aprendiam a escrever, estudar os clássicos confucionistas, que utilizam os caracteres chineses, que era um sinal de prestígio, de erudição do homem letrado, né? O que a gente vai falar que é o mandarim. E aprovados os exames imperiais baseados nos clássicos confucionistas, ele seria a elite do serviço público do império, na Coreia, no Japão e na China. Eles iam então era praticamente um território masculino, né, que enfatiza a hierarquias na ideologia confucionista, né, de que o imperador, os súditos devem obedecer o imperador, os filhos devem obedecer o pai, o irmão mais novo deve obedecer o irmão mais velho e a mulher deve obedecer o homem. Então tem um sistema hierárquico aí de obediência que ela não deixa os pés de igualdade com relação a questões de gênero e de diversidade. Ela tem uma hierarquia. Então são sociedades que são profundamente conservadoras com relação a isso, né? Depois, no século XX em diante, começa a ter uma outra proposta mais universal de mulheres poderem já estudar. E também, no caso da China, o que eu acho que foi muito louvável é a proposta de um alcance mais universal o alfabetismo. A gente tem que lembrar, por exemplo, que os caracteres tradicionais chineses, eles são muito complexos, os tradicionais. Né? Então, era praticamente uma prova de que você era um erudito, então você dominava os caracteres em 10, 15, 20 mil caracteres. No caso aí depois de 49, quando já o Partido Comunista Chinês chegou ao poder, eles começam a implementar o sistema e trazem muitos pedagogos da União Soviética. E fizeram um experimento muito bem feito, pedagógico, de alfabetizar todos. Lembrando aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas a esposa de Lenin, a Krupskaya, era uma pedagoga. E ela que idealizou os que se falavam as linhas, colunas de professores que iam para a Ásia Central, que não podiam nem sair de casa nos anos 20, nos anos 30, que agora elas eram alfabetizadas e tinham direito a entrar nas escolas. Então você reduz o analfabetismo enormemente nas regiões da Ásia Central na década de 20 e 30. Na China também isso acontece. Em 49, eles pegam os pedagogos soviéticos, né, heranças de Krupskaya, e simplificam o ensino, a alfabetização em chinês. Que, em 1949, você tinha, salvo engano, mais de 80% da população chinesa era analfabeta. Nos anos 70, você chega a 7% de analfabetismo. 7%. Hoje você tem praticamente eliminado o analfabetismo na China. Eles simplificaram o alfabeto para que um chinês possa conseguir se alfabetizar com conhecimento aí de 700, 800, 900 caracteres chineses. No meio urbano, até 1.000 e poucos caracteres. Simplificaram a escrita para que tivesse alcance maior. Então, isso é algo revelador na transformação do alcance educacional para as pessoas, né? A preocupação em atingir todos e não virar novamente um instrumento de uma elite erudita masculina que tinha um conhecimento. Existe também histórias, Josino, no Japão, na China, que muitas vezes no interior, quem cuidava da educação básica, isso no Japão foi muito comum, eram templos budistas. Eles tinham um alcance maior interiorano e eles conseguiam fazer esse papel de educação básica para populações rurais. Então, o budismo ele tem uma capilaridade grande nesses países que tem uma presença budista maior.
Mas eu até esqueci o que você tinha perguntado, de tanto devaneio que eu... o que a gente quer enxergar, né, nesses países asiáticos? Sinceramente, a pergunta é tão boa, porque, na verdade, quando a gente olha para outros povos, a gente mais ou menos projeta a nossa própria imagem. É um espelho, né? Então, por exemplo, eu lidei muito tempo com relação à Índia, lido ainda, né? E as pessoas falam assim, mas na Índia então tem um exótico. Então, que raio que significa que é exótico, né? O cara tem que pegar ônibus com você, né? Ele tem que ficar bravo. Ele é igual, 2 olhos, tá? Tem sonhos, pesadelos. Não é exótico, né? Ele é um ser humano como todos nós, né? Pegando o caso citar o caso famoso do Mercador de Veneza de Shakespeare, né? Tem 2 olhos, choram, riem, são iguais a todos nós, né? Mas a nossa ideia, o que eu tenho medo, Josino e ouvintes, é a gente tornar as pessoas, exotizar demais as sociedades. Né? A gente fala assim, então na Índia tem questão de caças, tem questão de caças, realmente, mas é como se exotizasse, não acontecesse aqui, e que lá todo mundo na Índia começa a dançar, e tem elefante, etc. Sabe? Isso você está se privando de ampliar seu conhecimento mais aprofundado das suas sociedades. Se você quer enxergar isso, você vai perder muito da complexidade, no caso de sociedades indianas. Né? Ela tem problemas graves, ela tem desafios, e tem uma diversidade incrível com relação a isso. Não ficam dançando toda hora, né? Não ficam fazendo aqueles estereótipos que novelas da televisão brasileira, às vezes, nos passam. E muitas vezes essa incapacidade nossa de tentar aprofundar é uma própria limitação do nosso imaginário, né? Que aí começa a pegar aquelas questões. Aí posso recomendar para vocês o grande clássico do Eduardo Said, que chama Orientalismo. É uma leitura obrigatória de tentar apresentar as sociedades orientais, que eu não gosto de usar esse termo orientais, né? Sociedades asiáticas, né? Como essencialmente aquelas irracionais, presas nas tradições do tempo, propensos à religiosidade, ao fanatismo, etc. Isso é orientalismo. Isso é um discurso de poder que a gente quer desqualificar eles como agentes de transformação própria para falar assim, então eles são incapazes de ter uma democracia, de que eles são violentos, etc. Então a gente tem que rever todo esse entendimento para abraçar mais a compreensão plena da humanidade. Né? Se você conseguir abrir, você vai começar a perceber o quanto que é magnificamente rico e diversificado a humanidade. Mas envolve um esforço de você sempre se questionar do que foi passado para você, do que não foi falado para você e como que foi explicado para você. Né? Desconfie de figuras estereotipadas, né? De figuras fáceis, exóticas com relação a isso. Então a gente tem que ter esse passo de entender o outro, com O maiúsculo, né? O outro, a alteridade. É isso que a antropologia nos propõe, né? De como que você vai entender o outro. Ele tem outros valores que você não tem, né? Mas não significa que ele é menos humano que você, nem diferente de você, mas ele tem outros valores. E isso influencia na educação, na formação cívica e por assim vai. Muito bem, meu amigo Emiliano. Então, a todos que estão aí assistindo aí, fica a dica aí, né? Em breve teremos mais um livro espetacular do nosso querido professor Dr. Emiliano Huser para nós apreciarmos aí. A partir desse momento aqui, está aberto, né, as perguntas, vocês podem perguntar sobre a palestra, dúvidas que tiverem aí. Deixa eu falar um oi para os nossos alunos aí. Nós estamos aí com a nossa amiga Monique, a Andressa, Ângela Maria, a Eliana, a Maria Jane, nós estamos aí com o meu amigo Miller, então o pessoal aí, a Jaima Cerqueira. Podem escrever no chat aí o que vocês querem perguntar para o professor Emiliano. O Miller, meu amigo, levantou a mão. Fica à vontade, Miller, se você quiser abrir o áudio aí, fique à vontade para conversar com o nosso querido professor Emiliano. E Josino, boa noite, professor Emiliano. Então, ouvi tudinho aqui, achei bem legal assim, a experiência, né, e poder compartilhar isso com a gente.
Se tratando de países asiáticos, né, a questão da guerra influencia muito na questão da educação. Gostaria de saber se em algum momento das suas pesquisas você teve algum contato com a pedagogia do trauma e emergência para garantir aí o acesso à educação dessas pessoas que sofrem com essas guerras. É isso. Obrigado. Obrigado, Miller. Olha, especificamente sobre isso, vou ficar te devendo, meu caro. É muito interessante. Mas, olha, o que me veio à mente é que eu comecei a estudar um pouco mais história chinesa, que é longuíssima, né? Mas com relação no século XX, quando existe o período das guerras civis enormes que vão se dar entre o Kuomintang, o Partido Comunista Chinês, e os japoneses vindo, então é um cenário de destruição. Na década de 20 e 30, a China está completamente frangalhos, fragmentada. Né? O Chiang Kai-shek do Kuomintang tentou fazer uma expedição norte para tentar dominar os senhores de guerra nas regiões da Manchúria, de maneira desastrosa, na opinião, no olhar da população em geral, quando ele negocia a Manchúria para virar quase um satélite do Império Japonês. Os chineses manchurianos ficam inconformados com as ações. E o Kuomintang, depois o Partido Nacionalista, o Kuomintang, Chiang Kai-shek, depois ele vai perdendo o desgaste da credibilidade, e a China ela entra num período de reinos combatentes novamente. Né? Ao longo da sua história ela tem isso, e ela como se entra num período de reinos combatentes. Eu estou pegando o gancho, porque você está perguntando a questão da pedagogia do trauma. Eu lembrei muito do que depois da Longa Marcha, que os partidários que estão começando a se agregar em torno de lideranças não urbanas do Partido Comunista Chinês, né, que sofre um massacre em 1927 diante do Kuomintang, eles fazem uma longa marcha de não sei quantos milhares de quilômetros pelo interior da China e chegam em Yan'an, lá no norte. E Edgar Snow, um grande clássico de Edgar Snow, um jornalista norte-americano que em primeira mão entrevista todos aqueles que chegaram dessa longa marcha, a China Vermelha, a China sob estrela vermelha, é um clássico desse narrativa em primeira mão do que estão se agregando em torno de Mao Tse-tung. E ele narra que muitos do apelo, da popularidade dos comunistas chineses durante esse período da Longa Marcha, era eles começarem, e Mao Tse-tung era filho de professores, eles começarem a ter preocupação de oferecer aulas para os camponeses, numa pedagogia que eles entendessem, né, no dia a dia e de maneira bastante simplificada para que eles pudessem aprender se forem alfabetizados. Nessas andanças. Então, são acampamentos que eles vão tendo. Tem coisas muito interessantes, porque ao longo também dessa longa marcha, não existem só pessoas que são considerados soldados, porque o Mao, depois, com o tempo, ele vai argumentar que a organização bélica inicial, que vai formar os anos iniciais do Exército de Libertação Popular chinês, ele é baseado apenas na convicção, lealdade do soldado e ele ser um partidário. Então é praticamente quase uma infantaria imensa que existe nos primeiros anos do exército chinês sob os comunistas da década de 30. Só que com eles também leva, e eles pegaram um pouco dos soviéticos disso, que eles não são apenas soldados, eles são partidários e comissários para tentar levar adiante a explicação deles com o que está acontecendo na China. Então, com muitos esses soldados, não somente homens, mulheres vão indo, como também vai grupos de atores, teatro. E o teatro ele tem uma função muito interessante, porque ele, num ambiente brutal que os camponeses vivem, de fome, de abandono, de gerações e gerações no meio rural chinês, que é uma sociedade profundamente agrária até mais ou menos a segunda metade do século passado, eles fazem teatros populares para que as pessoas aprendam e saibam do que está acontecendo na China. Porque eles não são alfabetizados, então eles entendem com esses teatros populares que são encenados em cidades pequenas. E vão andando de acordo com essas tropas nessa longa marcha pelo interior da China. Então eles têm uma proposta pedagógica interessante, né? Do sentido de você levar a educação e que fosse entendido pela população mais humilde, que boa parte não era alfabetizada. Então a sua questão me fez lembrar isso, sabe? De como que eles usaram um cenário de guerra para ter uma proposta pedagógica em cima de um cenário de guerra, um cenário brutalizado, né? Profundamente fragmentado,
e sofrido que a China sofre até meados do século passado. É uma sociedade que depois ela vai marcar muito a psique, a memória coletiva chinesa hoje. De que eles falam, olha como era a China durante a ocupação japonesa, do quanto que a gente sofreu com os 100 anos de humilhação que eles falam, desde primeira guerra do ópio, até mais ou menos aí 49. Tem uma narrativa com relação a isso, do Partido Comunista, naturalmente, mas eles utilizam, olha, como que nós sofremos e agora nós estamos nos reerguendo depois de tanto sofrimento, depois de tantas milhões de mortes que a China atravessou. Então, isso marca o imaginário chinês. Nas escolas chinesas, eles falam, olha, o quanto que a gente foi humilhado, o quanto que a população chinesa foi sistematicamente estuprado, motivo de experimentos biológicos pelas tropas japonesas na Segunda Guerra Mundial. Eles guardam isso, eles sofreram isso, eles guardam essa memória e isso é transmitido para as gerações mais novas, sabe? Esse trauma. Estou pegando um gancho que você pegou aí, trouxe da questão do trauma. Se vocês forem em Nanquim hoje, que é uma das cidades mais veneráveis na foz do rio Yangtze, na China, você tem um museu, o museu do massacre de Nanquim. Recomendo fortemente que vocês vão, porque é uma coisa muito importante na história chinesa em Nanquim, de o que as tropas japonesas fizeram sobre a população em geral chinesa em Nanquim em 1957. Vocês não saem mesmo. Eu vou enfatizar aqui o seguinte, o governo japonês oficialmente nunca pediu desculpas. Nunca pediu desculpas com relação a isso. Além da questão que vocês já devem saber com relação ao estupro sistemático em cima de meninas, não é mulheres não, meninas coreanas, filipinas, tailandesas por tropas japonesas, né? Isso é uma coisa que... Então, nós aqui, tão distante dessas regiões, a gente, quando estuda sobre a história da Segunda Guerra Mundial, a gente praticamente só entende a questão do nazismo, né? Dos soviéticos, a Guerra Fria, tudo como se fosse na Europa. Como se a gente fosse quase como um apêndice de uma explicação eurocêntrica. Vocês têm que perceber o que os japoneses fizeram na Segunda Guerra Mundial. As atrocidades que eles fizeram nas populações asiáticas é uma coisa estrondosa, né? Então, olha como é que é. Nós ainda temos essa tradição eurocêntrica de estudar apenas a Segunda Guerra, apenas na ótica europeia, né? Como se fosse a Europa, o Atlântico Norte fosse apenas o mais importante nosso foco de formação histórica mínima, estamos falando, né? E a parte japonesa já é quase que relegada à questão da bomba atômica e pronto, né? Enfim. Então, eu trouxe mais reflexões do que propriamente responder só a questão, Miller, mas obrigado. Muito bem, professor Emiliano. A Andressa levantou a mão, provavelmente ela quer fazer alguma pergunta, pode escrever aí, a Monique também está escrevendo aí, e aí eu já vou emendar uma pergunta bem legal da Jailma Cerqueira, bem legalzinho, que ela fala o seguinte, professor Emiliano, tem algum programa educacional, né, que está sendo visto lá nos países da Ásia que possa ser implementado no Brasil ou até mesmo ser adaptado à nossa realidade? O que você acha? Também vou ficar devendo. Na verdade, o que eu não sou, da minha área não é tanto mais tanto pedagógica, eu lido mais questões de história, então me perdoem. Eu fiquei muito curioso, talvez isso possa servir de alguma adaptação a nós, né? O caso na Índia é uma coisa bem diversificada, mas a Índia ela desenvolveu um sistema de inteligência artificial próprio, né, que chama Iris. E essa Iris ela não é somente uma inteligência artificial que ela acompanha o desenvolvimento do aprendizado de uma criança, como também ela ativamente está acompanhando, né? Então, se ela está escrevendo alguma coisa num painel inteligente, dashboard inteligente, ela pode sugerir uma coisa, falar assim, olha, então de repente é isso. Ela pode aparecer no painel, né, digital e falar, olha, então muito bem. Como também ela está sendo adaptada ela está programada em 3 línguas por enquanto na Índia, é o inglês, o hindi e o Malayalam, que ela vem da região de Tamil Nadu, na região sul.
mas agora está programada para incluir mais de 20 línguas, que é a Índia. Então, ela também é adaptada também para estar presente em uma forma de robô, fisicamente, robô, né, na sala de aula, como também no meio virtual. E ela também ela é muito... A preocupação dela é, além de questão da língua falada própria, que deve ser entendida pelos alunos em questão, como também ela incorpora os gestos. Interessante, né? Porque os gestos é linguagem também. Né? De maneira a gente fica pensando no robô como se ficasse assim, mas o gesto também é linguagem. Essas sociedades, por exemplo, muitas sociedades indianas, o gesto também tem uma linguagem. Então ela gesticula. Porque é uma formação mais plena, eu acredito, né? Como bom filhos de italianos, descendentes italianos eu sou, né? Os gestos fazem parte da linguagem também. Fica muito mais interessante do que simplesmente falar assim desse jeito, né? Então, é algo que, de repente, pode servir de maior... Eu acho que até envolve questão da afetividade, sabe? Nesse caso, a Iris é uma mulher. Então, é como se fosse para criança, como se fosse uma figura um pouco materna, e por assim vai. E isso é muito interessante. Eu achei muito interessante. Como que, além da questão da inteligência artificial, ela está presente e ela acompanha quase como se fosse uma pessoa afetiva de um aluno. Porque o aluno, quando ele está numa tenra idade, ele não precisa apenas de aprender, né? Mas ele também tem que ter o acolhimento emotivo. A inteligência emocional deve ser trabalhado. Coisas que é muito, muito presente hoje nas escolas na Ásia, muito tem isso, é você trabalhar... Eu tive uma parte disso na minha educação, que foi britânica, mas que foi interessante, que foi pública, e britânica, foi o fato de a gente ter tudo que a gente resolvia em sala de aula, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, tudo que a gente tinha em sala de aula, as mesas que a gente tinha eram redondas e todo mundo sentava ao redor dessa mesa. Você não tinha uma mesa individual. Você tinha a gavetazinha, que você guardava as coisas, depois ia embora para casa. Aí começava de manhã e aí a gente sentava nessas mesas redondas, que tinha 5, 6 alunos cada. Então, tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer coletivo. Não é eu vou fazer e... Não, vamos resolver coletivamente. O que eu acho muito interessante, que eu aprendi com isso também, no caso aí não é um ambiente asiático, mas eu sei que isso já hoje é mais largamente praticado e valorizado, é de que na minha sala de aula, no caso aí era Comprehensive School, né, uma escola de 4ª, 5ª série, 6ª série do ensino fundamental hoje aqui no Brasil, né? Você tinha pessoas, várias partes do mundo, nessa escola pública, como também, presente na minha sala, né? Como também existiam alunos ali, eu lembro uma que era a Stella, que ela tinha síndrome de Down, mas ela fazia parte da nossa turma. Fazia parte da nossa turma. Normal. Todas as atividades ela estava presente junto. Isso me marcou muito, porque depois eu fui ver como que a inclusão foi importante para não somente a Stella, como também para nós nos desenvolvermos com relação a isso, né? E esse sentido de cooperação, de trabalhar em grupo, eu acho fantástico. Eu não acho que o aprendizado é um processo individual que vai culminar numa competitividade individual. A educação é um processo coletivo. É de cooperação que a gente cooperando que a gente aprende. Eu não sei se vocês já viram um ditado, aí não sei de qual região da África que é, mas eu vi que um ditado africano antigo que fala o seguinte: para você criar uma criança, é necessário uma vida inteira, né? Não é uma mãe só. São pessoas, são colegas, são professores. É uma vida inteira que forma uma criança, né? E eu acho esse ditado muito lindo, porque é um esforço coletivo, é social a educação, e não algo individualizado, baseado numa competitividade exacerbada, individualizada, né? Enfim. Aí eu peguei um pouco mais o gancho e comecei a divagar para outras questões. Mas o que me veio à mente é a questão da Iris, que de repente pode ser usado mais aqui no nosso sistema. Muito bem, professora Emiliana. Eu vou juntar... São 2 perguntas, eu vou ver se eu consigo juntar uma só para a gente cumprir o horário aí certinho. A Andressa, ela fez uma pergunta muito interessante, né? Ela fala o seguinte, que em muitos países asiáticos, né,
a cultura valoriza muito a educação, realmente. No Brasil, a gente tem uma cultura muito rica, né, e muito diversa devido às regiões, né, mas ainda é difícil ver arte e cultura sendo valorizada nas escolas. Você acredita que a cultura pode ser uma chave para melhorar a educação por aqui? E eu gostaria já de emendar a pergunta da Monique, né, para a gente dar aquela finalizada, né? Seguinte, a Monique diz o seguinte: gostaria de saber se os alunos que entram na Universidade de Excelência, como você falou, né, conseguem manter essa nota de excelência até o final do curso, se há casos de síndrome de burnout, né, ou transtornos psicológicos, né? Então é isso. Seriam juntar essas duas aí. É com você. Eu vou primeiro na segunda questão, que a primeira, acho que eu tenho eu acho que tem considerações bem interessantes a se fazer. Na segunda questão que a Monique propôs, com relação à questão do esgotamento mental, transtornos psicológicos, ela é um seríssimo problema. Seríssimo problema. A situação, a condição psicológica, psíquica, emotiva de um ser humano, ele é umbilicalmente integrado com a sua própria realização educacional. Ela não é à parte. É impossível. Nós não somos máquinas. Existem pessoas, vocês sabem, alunos que são brilhantes, mas tem um problema psicológico, talvez do ambiente de casa, ou traumas da vida, que viram obstáculos para a própria realização intelectual, educacional da pessoa, sabe? Casos que são trágicos com relação a isso, né? Um aluno que ele até mesmo se ele é criado num ambiente que os pais acham que livro é para gente desocupada, como que ele vai chegar numa escola, vai estudar, né, com relação a isso? Se ele nunca vê o pai ou a mãe lendo, qual é o incentivo que ele vai ter de ler alguma coisa? Né? Se os pais chegarem e falarem assim, olha, o que você aprendeu hoje, olha que interessante. Vocês não perguntaram, o próprio aluno ele vai interiorizar essa desvalorização educacional e vai achar que é simplesmente algo ou é para ganhar dinheiro, ou é para ganhar poder, e que o resto é perda de tempo. Então, a condição psicológica ela é fundamental. Eu vou pegar dados aqui que eu peguei bem rapidamente, tá? Eu acho que da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, tá? É um estudo que foi feito, inclusive, por um asiático. Ele pegou a prevalência de burnout em universidades, público universitário, em algumas regiões do mundo. E a prevalência de burnout estimada nos Estados Unidos, na população universitária, foi de 28,3%. Isso em 2024. Na Europa, 15,8%. Na Ásia, 22,7%. E aqui na África está falando 52,9%. Esse aqui é a primeira mão que eu estou vendo os caras. Então, assim, primeiro que a gente está lidando com a Ásia, ela é maior do que na Europa e nos Estados Unidos, se não me engano, eu acho que está parecido, né? Acho que até um pouco mais nos Estados Unidos. Então, é uma situação preocupante. Na África, então, que eu peguei 50, não tem nem ideia de como é. Deve ser muito questão também com relação à dificuldade de acesso, à cobrança excessiva, com um nível de competitividade, da precariedade da questão do ensino, de violência, né? Todas as maneiras, violência doméstica, violência nas ruas, violência dentro da sala de aula. Isso tudo é impeditivo. Isso é um impedimento, um obstáculo enorme para a plena formação educacional de um cidadão. Isso é uma coisa que... eu acho que é uma coisa como se fosse um câncer. Isso tem que ser trabalhado. Né? Nós aqui da geração mais velha, vou me colocar na geração mais velha,
teve casos que a gente sofreu de bullying, que é uma coisa absurda, né? Absurda que a gente sofreu com relação a isso. Se você era um pouquinho diferente do que era aquela mente medíocre que era daqueles alunos que achavam que eles eram melhor, você sofria de algum bullying, em comparação, né? O cara anda diferente, ri da sua cara, ou acho que, sabe, é tudo. Então, isso é maneira de você, na minha opinião, depois com o tempo, eu fui entender que isso é maneira de você tentar minimizar as pessoas para o denominador mínimo comum da mediocridade. Se você está indo além, você vai sofrer bullying. É a mediocrização da sociedade começa a sala de aula, com relação um a um, falar, olha, então por que você está falando errado, porque, sabe, etc. E eu tive anos de experiência aqui também no Brasil e foi brutal, sabe? Inclusive, os próprios professores participavam desses bullying. E naquela época a gente ficava, né? Agora é uma coisa que marca muito o desenvolvimento educacional das pessoas. Eu não imagino como numa escola que eu frequentei, que era muito cara, inclusive, né? Aqui na cidade de Vitória, e que imagino que isso não existia nem a diversidade que eu pude. Tive o privilégio de aprender numa escola pública britânica, que tinha pessoas que eram descendentes de chinês, de paquistanês, tinha a Estela, que era com síndrome de Down. Aqui você não tinha nem de perto isso, já era um sistema brutal de intimidação, de humilhação, de cobrança com relação à masculinidade, com relação a quem eram as mulheres mais bonitas, eram feias, era uma coisa horrorosa que existia. Enfim, isso tudo eu acho que ela conta. O burnout, na outra ponta, ele é um resultado já de esgotamento de anos e anos de cobrança que uma pessoa sofre, né? Então ela chega a um ponto que ela desaba com relação a isso, né? E no caso dos Estados Unidos é bastante exacerbada a questão da competitividade, da individualidade. No caso asiático é muito da competitividade, né? Casos que, se o aluno ele não consegue, tem casos de suicídio notórios com relação a isso, ou eles realmente ficam com sequelas muito graves para o resto da vida em termos mentais. Então isso tem uma marca, sim. Isso deve ser trabalhado, né? Isso deve ser trabalhado todas as instâncias, etapas da educação, de você trabalhar não somente a questão do conteúdo, da reflexão, mas como eu falei, a questão da ética também. Você formar um cidadão pleno, com seus direitos, como também você entender que os outros têm os seus direitos e têm a diversidade. E isso não é um problema, né? Isso não é problema. Ela adiciona a diversidade para a humanidade, né? Por que o cara está errado? O que é o certo, né? É aquele que tem a fala, aquele que tem o poder, o que é? Então a gente tem que desconstruir isso. Ao longo do tempo, as gerações mais novas, a gente tem a possibilidade de... Agora, as mais velhas dificilmente vão conseguir aceitar coisas mínimas, né? Infelizmente. Mas as pessoas mais novas, a gente pode começar a... Por exemplo, a questão da Ásia, que eu muito tempo ensinei, gente. Muita gente acha que assim, começa a falar da China, começam a falar de Xing Ling, de que são pilantras, sabe? A gente tem que começar a desconstruir da base. Falar assim, olha, a pessoa ela é resultado de anos de ignorância. Ela vai repetir o que viu na piada. Ela vai, aqui no jeito brasileiro, a gente fala uma coisa, depois fala que é brincadeira. Isso é uma coisa muito clássica do Brasil. Assim, não, mas eu estava só brincando. Mas tem um fundo de verdade nessas brincadeiras, né? Se é japonesa, não sei o quê, se é coreano, não sei o quê, sabe? É uma coisa que a gente tem que começar a desconstruir. Não somente como professores, mas como cidadãos. A gente tem esse direito, tá? A gente tem esse dever, melhor dizendo, de mostrar esse lado mais plural da humanidade. Eu acho que a outra questão, que é a questão da cultura, eu acho que essa questão cultural, a Andressa, né, que eu acho que fez a questão cultural, ela caminha de mãos dadas com a educação. Né? Uma cultura que ela... vamos pegar casos teve a questão do patriarcado, sim, mas é uma consequência da cultura de gerações na Coreia, na China, no Japão, que é aqueles exames que eram duríssimos para a admissão dos exames imperiais dos estudos confucionistas, era a maneira de a pessoa ascender socialmente, se fosse aprovado, né? Isso até o século XIX. E hoje você tem os exames de admissão às melhores universidades, né? Que os chineses chamam de Gaokao, né? O período dos exames, né? De admissão, em que
tudo para na China para que eles possam se dedicar. E muito dessa herança, talvez confucionista, de a maneira de você ascender socialmente, talvez seja herança confucionista, como se observa hoje nos exames de admissão às universidades chinesas. Agora, repito novamente, existe um lado trágico nisso. Existe aqueles que não conseguem, que sofreram, não aguentaram por motivos humanitários, né? De você não ter cobrança e ele vai ser castigado de todas as maneiras possíveis, né, pelas consequências que tem. Então, é um sistema desumano com relação a isso. Uma cultura que eu acho que talvez os finlandeses possam nos ensinar mais isso, né, de como eles já concretizam isso nas práticas pedagógicas, de aceitar a diversidade, né, de aceitar a formação emocional, cooperativa do aluno, além da questão do conteúdo. Tem problemas também na educação da Finlândia, mas a Finlândia, se eu não me engano, foi um dos primeiros países que começaram a levar muito a sério o debate entre os alunos do que é bullying, entre eles. Olha, por que está errado? Por que você acha? E eles vão refletir, você, realmente, não é simplesmente chegar assim, para de fazer bullying, senão você vai ser expulso. Aí é como se fosse um cachorro, né, amedrontado. Você não está ensinando, você está ameaçando e pronto. Não está ensinando nada. Então, é a cultura de você ensinar, fazer entender qual a importância de você não agredir, não humilhar, de você valorizar o que o aluno em casa, muitas vezes ele não vai ser valorizado, mas o professor pode, de repente, fazer isso. O professor não é pai, né? Mas ele pode chegar e falar assim, olha, eu gostei muito de quanto você melhorou na redação desde a semana passada. Isso é incentivo para uma criança, sabe? A criança, ela é movida a isso. Ela fala assim, poxa vida, então eu aprendi algo importante, né? Então eu acho que eu sou inteligente e por assim vai. São coisas que é muito importante para o estudante. Não é somente jovem, não, tá? Pessoas mais velhas também muitas vezes nem sequer ouviram uma palavra de encorajamento, de falar, olha, então eu achei muito interessante. É incentivo, né? Pedagógico, isso é muito importante. É algo que a gente tem que mudar, questões culturais. Eu acho, em suma, que nós, aqui no Brasil, a gente ainda lida com uma herança maldita de enxergar a educação como um instrumento de opressão, humilhação e de status. A educação é libertadora. A educação deve ser libertadora e universal. Universal. Ela não é quem pode pagar mais tem uma escola selecionada por um outro lugar e determinado outro. Não, tem que ser universal. Universal. Senão, se você tem segmentado em questões de castas, status, escolas, etc., você perpetua uma sociedade desigual. Né? Então, a gente está aqui como uma ponta de lança para tentar mudar essa sociedade. Eu acho que eu trouxe um pouco a minha contribuição do que eu aprendi na minha vida e também do que eu aprendi nos livros, nas viagens da Ásia. Espero que tenha podido refletir um pouco com vocês nesse encontro. Muito bem, meu amigo doutor Emiliano Unzer. Quero agradecer aos nossos alunos da pós-graduação e especialização em educação especial inclusiva, né? As perguntas da nossa amiga Jaima, do nosso amigo Miller, da Monique, da Andressa, foram muito pertinentes, foi muito legal mesmo, tá de parabéns, aí foi só mesmo assim uma contribuição, né? Quero agradecer também ao Emiliano, né, de disponibilizar o seu tempo. Não sei se vocês sabem, o Emiliano é uma pessoa muito ocupada, ele dá várias entrevistas a canais de televisão, a rádios, ele escreve livro de madrugada, escreve artigos, dá palestra, trabalha em banca, então ele tem uma vida acadêmica muito agitada. E ele veio aqui, né, contribuir com vocês aqui. Ele adora essa temática, educação em países asiáticos aqui, e ele trouxe a contribuição dele aqui. E eu, além de agradecer, quero finalizar essa palestra aí, essa entrevista, né, é um prazer muito grande para eu poder entrevistar uma pessoa que tem uma consciência ética,
econômica, social, falou de religião, de religiosidade e falou muito de educação, né? Educação inclusiva, de educação à distância. E eu gostaria que fizesse as suas considerações finais aí e agradecer por sempre, como você disse, estar na ponta da lança, né, para garantir uma educação de qualidade, pública e universal, né, para reduzir essa discrepância que nós temos, essas desigualdades que nós temos aqui no país. Muito obrigado, Emiliano, é com você. Obrigado, gente. Eu carrego essa ânsia dentro de mim, filho de professores que batalharam durante tanto tempo, né? E eu herdei isso, né? Eu falo um pouco questões da minha vida, porque me marcaram também, né? Uma experiência de ter vivido outros lugares, não como apenas um privilégio, né? Mas, na verdade, o que me abriu o olho para questões que não estavam tão evidentes quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Né? Era uma outra língua, outra realidade que foi muito precioso para mim. Eu também sou muito marcado pelos meus pais, né? A dedicação que eles tinham na educação pública, sem questão de status, de saber que é melhor, pior, de ostentar títulos que usam como se fossem distintivos sociais e para assim vai. Eles nunca me passaram essa mensagem, me ensinaram isso. E eu lembro que, por exemplo, meu pai teve uma vivência muito significativa quando ele depois ele saiu da aeronáutica. Isso no Brasil estava entrando no período ditatorial. E ele depois o meu avô, que era diretor de escola, inclusive, ele falou assim: então se você saiu da aeronáutica, você é burro, né? E isso marcou muito meu pai. E meu pai depois ele começou a dar aula, iniciando a carreira docente dele nas escolas públicas, ensino básico, né? E ele inicialmente era mandado para as escolas que ninguém queria ir, lá no interior do interior lá de São Paulo, né? E ele dava aula, ele foi dar aula, ele me contando, ele foi dar aula numa escola que era muito no interior. E era de filhos de cortadores de cana de açúcar. E ele deu aula para os meninos deviam ser 5, 6, 7 anos de idade, né? E os meninos, eles tinham trabalhado também, cortando cana. Agora, o que ele me marcou muito foi o fato que ele chegava na sala de aula de manhã, os meninos, além de estarem exaustos, eles estavam bêbados de cana. Olha como é que é brutal uma realidade brasileira, que a gente acha que assim, então é basta estudar. Olha a realidade brutal dessa criança, filho de cortadores de cana, e chega em casa, chega na escola e ainda está bêbado. Olha como é brutal o sistema brasileiro. Então a gente tem que lutar para essas questões da universalidade do ensino, da dignidade humana. Ela é universal, ela não pode ser, então você tem que estudar para assim vai. Isso me marcou na nossa luta que a gente tem pela educação pública de qualidade universal com relação a isso. É isso que a gente tem que. É assim que a gente transforma a sociedade. É pela educação e deixar as pessoas terem acesso a questões de qualidade, não segmentado com isso. O Josino, que além de estar aqui presente, é um grande amigo, né, na esfera de amizades, etc., que me conhece, me deu palavras muito elogiosas, fiquei até corado com relação a isso, mas eu sim batalho de uma maneira também, eu busco deixar acessível tudo que eu consegui acumular, refletir no meu canal do YouTube, totalmente de graça. Meus livros agora vai ter algum que vai custar pela questão editorial, mas tem muito deixado gravado no meu canal do YouTube. Se vocês tiverem curiosidade, história da China, da Coreia, do Japão, do Sudeste Asiático, tem tudo lá. Tudo de graça. Não tem nenhuma propaganda que vai surgir para atrapalhar a companhia de vocês. Vocês podem ter acesso. E aí, se possível, carregar isso para os outros alunos depois, né? Deixar ele, olha, tem ali alguma coisa que a gente pouco ouviu falar sobre a história da China, por exemplo, a história do Irã. Assim, então, a minha contribuição
deixar isso para um pouco de mim para os outros, né? Aí cheguei a um ponto que eu costumo brincar, falar o seguinte: a vida me deu muito, eu acumulei e agora está na hora de eu devolver. Então é isso, a gente tem que devolver, né? Do que a gente acumulou, a gente devolve, assim que é a vida, né? E que deveria ser, né? Muitas vezes. Então, obrigado pela oportunidade e fico aberto, e fico aí sempre à disposição de vocês. E um forte abraço, Josinho. Obrigado. Gente, um abração para todos aí, aproveitem aí, vai ficar gravado aí, está disponível para vocês aí, vai rodar aí no Instituto todinho, tá dentro aí. Então, muito obrigado a todos, a paciência aí, o Miriam, um abraço aí ao meu amigo Miller, Andressa, muito obrigado, Ângela, Jaime e todos aí. E meu grande amigo Emiliano, um abração, tchau, tchau.